a gente para, de alguma forma, para um crescimento pessoal, né? Sim. Tira da zona de conforto, né? E a gente é obrigado a se mexer, a evoluir. A gente está aqui para evoluir, né? Então, em todos os aspectos. Tem gente nova aqui, né? Tem gente nova. Que a gente não viu. Bom, para quem não nos... Quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, então. Vamos começar? Posso começar. Bom, hoje a gente vai falar sobre conflitos. É a quarta live de uma série de 5 lives. No primeiro dia, falamos sobre pertencimento nas relações de trabalho, como a gente se sente, né, pertencente a um sistema, a um grupo, seja na profissão, seja na empresa. A gente está inserido em vários grupos. Para começar, o nosso grupo, nossa família, né? Que é o nosso primeiro grupo, nosso primeiro sistema. E esse sistema, a gente não pode escolher, né, sair desse sistema. A gente nasce nesse lugar e não tem como, ao longo da nossa vida, a gente mudar de lugar. Muitas vezes a gente muda, mas aí nascem os conflitos por essa mudança, porque cada um tem o seu lugar dentro do sistema, dentro da constelação. Cada estrelinha tem o seu lugar fixo e não pode ser alterado. E aí a gente falou na terça-feira sobre hierarquia, né, que aí entra essa questão do lugar. Cada um tem o seu lugar dentro do sistema familiar. Os pais chegam primeiro, eles são grandes, depois vem os filhos, que são menores, são pequenos. Aí vem o primeiro filho, que é maior do que o segundo, e assim por diante. Dentro da empresa também tem 2 tipos de forma de hierarquia. A hierarquia entre por escala, né? Gerente, diretor, por ordem hierárquica mesmo, pelo organograma da empresa, ou pela antiguidade. Então, quem chegou primeiro, ele tá primeiro, tem prioridade aos que chegaram depois. No terceiro dia, na quarta-feira, ontem, a gente falou sobre equilíbrio entre dar e receber, entre dar e tomar, que é o equilíbrio nas relações. Então, entre relações de casal, a gente enxerga muito isso. Às vezes, um se doa mais, outro acaba se doando menos. E para equilibrar essa relação, por exemplo, na empresa, sempre é legal a gente atender, né? Eu estou doando, então eu tenho um produto, um serviço, eu sirvo para o meu cliente, dou um pouquinho mais, um plus. Quando eu dou esse plus, o meu cliente fala, opa, eu recebi esse serviço e produto com muita excelência. Eu vou recompensar não só pelo dinheiro, porque eu acho que foi tão bom que o que eu estou pagando não recompensa, então eu vou indicar para outras pessoas. E aí que nasce o marketing boca a boca. Então, essa relação fica equilibrada quando você doa, a outra pessoa recebe, aí você às vezes doa com um pouco mais, um plus, a pessoa fala, nossa, recebi muito, então vou doar um pouquinho mais, e aí vai indo, a relação cresce, porque você dá, o outro dá, e vai dando um pouquinho mais, e o outro dá um pouco mais, e vai crescendo. E hoje a gente vai falar sobre conflitos. Os conflitos, eu acredito que a origem dos conflitos está dentro de nós. Então, a gente tem uma insatisfação pessoal, nós externamos essa insatisfação e muitas vezes depara com o que o outro sente, com o que o outro pensa, que às vezes não coaduna com o que a gente pensa, com a nossa insatisfação. Aí que surgem os conflitos interpessoais, que acontece muito nas empresas, nas relações pessoais, né? Em família, a gente sabe
como existe, como é difícil essa convivência, ainda mais agora na pandemia, né? As pessoas estão comentando, a convivência está muito, muito próxima, e como é difícil conviver com o outro. E na empresa também, porque as pessoas pensam diferente, sentem diferente, e às vezes é difícil chegar nesse ponto em comum. Então hoje a gente vai falar sobre o aspecto da empresa e a visão do Bert Hellinger a partir desse olhar, né? Sobre esse olhar do conflito. Chegou, Kiko chegou. Ah, Kiko, adorei que você entrou, muito legal. O Kiko, ele é primo do meu marido, Elaine. Ah, que legal, bem-vindo. Empreendedor também, empresário. Ele mora em Campos dos Goytacazes. E muito, muito feliz que você entrou. Walter também entrou. Ah, é muito bom, gente. Sejam bem-vindos. Vamos lá, então. Agora eu passo a palavra à Elaine. Eu acredito também que os conflitos começam dentro da gente, né? Eu acho que mais difícil de conviver com o outro é conviver com a gente mesmo. Porque quem consegue aqui ficar sozinho por tanto tempo? A gente tá falando muito nessa pandemia, né? Das pessoas que estão em conflito morando... porque estão com a família dentro de casa, 24 horas. A gente já viu bastante que aumentou o divórcio, mas tem muita gente que resolveu fazer a união estável. Tem muita gente... no Rio de Janeiro, a união estável estava sendo feita pelo... tipo, drive-thru. Olha! Imagina que coisa! Então, assim, também eu acredito que também uniu. Então, e penso como deve ser difícil para quem mora sozinho, para quem está sozinho, para quem está em São Paulo e não tem família. Eu acho que sim, né, deve ser bem difícil. Como eu estava falando, o conflito, ele é tão rico que o Bert Hellinger dedicou um livro inteiro a este tema, conflito e paz, porque a paz também é possível, né? A gente consegue chegar na paz. Conflito, ele é, na verdade, ele surge quando a minha expectativa ou a minha necessidade, ela não está sendo atendida. Né? Ou quando duas pessoas têm expectativas, necessidades diferentes, e elas não conseguem olhar para cada necessidade. Né? Eu falo muito daquele exemplo do número 6 no chão, e que aí tem uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro, né? E aí você vê, eu estou vendo o número 6 e você está vendo o número 9. E enquanto a gente ficar batendo naquilo que só eu estou vendo, o conflito vai existir. Agora, se eu te convidar para vir aqui e olhar da minha perspectiva, talvez a gente consiga encontrar uma solução. Ou eu posso partir de mim, ir até olhar da sua perspectiva e buscar uma solução. O problema é que a gente fala que quanto à necessidade, né? Se a necessidade não está sendo atendida e qual é a necessidade? Às vezes a gente não sabe qual é a necessidade. Às vezes a gente está num conflito dentro da nossa família, né? No nosso relacionamento, a gente está no conflito no trabalho e a gente não sabe nem falar de verdade qual é a nossa necessidade. E aí eu pergunto assim, pode perguntar, o que está funcionando para você? O que não está funcionando para você? Você vai conseguir identificar o problema. E aí, se eu pergunto, e o que funciona para você? Talvez você chegue na sua solução. Porque a solução, ela é sua. Ela não pode vir do outro. Porque ela precisa funcionar para você.
né? E como a gente disse aqui, que eu concordo com você, como nasce na gente o conflito, ele parte da minha necessidade, da minha expectativa não atendida, a gente precisa olhar para essa nossa necessidade, né? É preciso ter coragem de olhar para a sua responsabilidade neste conflito. O Rupert Sheldrake, que fala, né, do campo morfogenético que existe na constelação familiar, e ele fala do campo mental que existe, né? Ele diz que isso que explica, inclusive, que numa constelação familiar, as pessoas que estão representando, elas sentirem o mesmo que aquela pessoa que está sendo representada na família, né? Uma pessoa estranha representando outra pessoa estranha, que nem está presente, e a pessoa consegue sentir. Então, ele diz que existe esse campo mental, né? Existe nós estamos todos em ressonância, né? Então, aquilo que eu excluo se fortalece. Então, se eu não olhar para a minha necessidade, para a razão do meu problema, para aquilo que realmente vai funcionar para mim, então eu não vou conseguir chegar na boa solução. Exatamente. Por isso que eu falo, nós advogados, né, a gente pode fazer um monte de coisa, né? Assim, ajudar fazendo a ação de divórcio, a gente pode fazer a ação de alimentos, a gente pode fazer a regulamentação de visita, exoneração de alimentos, mas e qual vai ser a sua solução? Entende? Você pode conseguir o seu aumento de salário, mas será que é o aumento de salário que você quer? Ou é um reconhecimento que ele não está sendo dado, sabe? Eu pode separei ganhar aqui... lista, né? E muitas vezes isso acontece muito, só para aproveitar o seu gancho, às vezes o empregado ele ingressa com a ação trabalhista contra o empregador, não porque o empregador não cumpriu ter as leis. Muitas vezes não tem razão jurídica para ele ter ingressado com essa ação, mas ele ingressou porque ele está buscando um reconhecimento, teve algum desequilíbrio na demissão dele, algum desequilíbrio, de repente foi demitido e não foi uma demissão muito respeitosa, não foi respeitada a hierarquia, não foi respeitado que era um funcionário antigo, por exemplo, e aí ele está buscando o lugar dele, ser reconhecido pelo lugar dele de antigo. Então, como é importante a gente olhar não só a ponta do iceberg, o que está por trás. Muitas vezes não é pecúnia que as pessoas buscam. Então, eu gosto de bater na tecla. Se a gente não olhar as relações e verificar se essas 3 leis, que é como a lei da gravidade, a gente não escolhe, existe, se a gente não verificar que se essas leis estão sendo atendidas, os problemas não terão solução. Os juízes vão sentenciar, muitas vezes o empregado vai ganhar a ação, mas o problema não vai ser resolvido. Vai colocar fim no litígio, mas não no conflito. O conflito não vai encerrar, porque o conflito nasceu por conta de um descumprimento de uma das leis sistêmicas, por conta de uma insatisfação interna. E isso só vai ser validado quando olhar de forma humana para o outro e essa lei for equilibrada, uma das leis forem equilibradas. Oi, voltou? Voltou. Você congelou para mim, eu congelei para você também? Uhum. Mas tá bom. Desculpa, termina que você estava a sua conclusão. Não é isso, o juiz ele vai botar fim ao litígio, mas não ao conflito. Então, enquanto a gente não curar o mal, o mal pela raiz, vai existir o conflito eternamente. Exato. O Bert Hellinger, ele diz
que conflito é a vontade de extermínio. Quanto que a gente luta para que a nossa verdade valha acima da verdade do outro, né? Eu separei um trechinho onde ele fala: quando a nossa vida é ameaçada, nós reagimos pela fuga. O grande conflito, ele pretende remover algo do caminho. Tirar o adversário do caminho é o extremo da vontade do extermínio. Isso também está a serviço da sobrevivência. Como a gente faz coisas assim, né, que a gente nem imagina para impor a nossa verdade, muitas vezes. E ele continua falando, a ordem jurídica, por isso que Dr. Sami disse que Bert Hellinger já era jurista. A ordem jurídica estabelece limites à vontade pessoal de extermínio e protege os indivíduos e os grupos contra as irrupções dessa vontade. E aí ele diz que a vontade de extermínio nós a conhecemos como a necessidade de justiça, que é exatamente o que você falou, o exemplo que você usou, né? Quando um funcionário, por exemplo, ele não é remunerado de acordo com o que ele entrega, a gente falou isso ontem, isso está dentro da lei de equilíbrio de troca de dar e receber. E ele não recebe, não é remunerado de acordo com o que ele entrega, ele vai se sentir muitas vezes injustiçado. E aí essa relação, ela cresce dentro de um conflito. Porque como a gente disse, a relação ela pode crescer no amor, porque você dá quando eu dou, eu tenho, quando eu recebo, nasce em mim. Ele diz que é pela boa consciência, nasce uma dívida, nasce a necessidade de você retribuir. Então eu vou retribuir, e aí eu retribuo um pouquinho mais. E esse um pouquinho mais vai fazer com que o outro também me retribua. E isso vai crescer no amor. Mas se for no conflito, se for na sensação de injustiça, isso vai crescer no conflito. E cresce no conflito, né? Exatamente. Ele fala, e a gente busca a justiça. Você conhece esse livro? Conheço. Esse livro é incrível, gente, para fazer consulta. Esse livro é incrível. Ele fala, a justiça são disputas que tiram a sua energia. Não apenas a vontade de extermínio, mas também de uma necessidade comum a todos os seres humanos de equilíbrio entre dar e o tomar, entre ganhos e perdas. Nós a conhecemos também como necessidade de justiça. Só teremos paz quando alcançarmos este equilíbrio. Por isso, a justiça é para nós um bem altamente valioso. Mas isso acontece em todos os casos, ou apenas em determinado contexto, quando se trata da compensação de um bem. Pois a necessidade de justiça tem consequências totalmente diversas quando se trata de perdas e danos. Esclareço com um exemplo. Quando alguém nos faz um mal, planejamos vingança. Isto é, para compensar, queremos causar o mal também a outra pessoa. Por um lado, pela necessidade de compensação, aqui seria pela necessidade de justiça. Por outro lado, porém, também nos impede a vontade de sobrevivência e extermínio. Queremos impedir que o outro nos torne a ferir e causar danos. Por isso, ao nos vingarmos, ultrapassamos a necessidade da compensação e justiça e causamos mais sofrimento e dano ao outro do que ele nos causou. Mas ele também quer vingar, quer a vingança. E assim o conflito cresce e entre nós nunca terá fim. O conflito não vai ter fim. A justiça
ela vai, muitas vezes, só crescer. O que eu disse, o advogado, ele pode fazer muita coisa. Você entra com uma ação de alimentos e a pessoa consegue a pensão que ela quer. Ela conseguiu a pensão, ela vai pedir a regulamentação de visitas, porque não tá bom na regulamentação. Aí entra com a regulamentação de visitas. Você entra com a regulamentação de visitas, ela vai decidir que quer vender o apartamento que eles moravam juntos e que até agora eles não olharam para isso, entendeu? A pessoa vai criando, ela vai criando. Então, assim, o conflito tá nela. Tem uma frase que eu gosto muito de falar que onde que ela fala? Eu perdi agora a frase. Eu vou achar a frase aqui. Mas é a mania também da gente procurar pelo culpado, né? Exatamente. É mais fácil olhar para fora, né? Do que investigar internamente o que a gente está... qual a nossa responsabilidade sobre esse conflito. Eu vou falar, qual a responsabilidade na desordem que você se encontra? Qual a responsabilidade na desordem que você se encontra? Gente, é fantástico isso é muito real. Qual a sua responsabilidade? Por que a gente fica buscando culpado? Ou a culpa é de alguém, ou a culpa é de alguma coisa, né? Qual a sua responsabilidade? Só você vai poder fazer a mudança, porque a necessidade é sua, a expectativa não atendida é sua. Então, só você vai conseguir saber qual é a sua necessidade, porque ela é sua. Exatamente. E a gente fica buscando culpado no outro, a gente não vai encontrar a solução. Eu tenho um livro que ele fala sobre linguagem de corpo, e toda vez que eu tenho alguma coisa, algum problema de saúde, alguma coisa, tipo, quebrar o dedão, qualquer coisa. É verdade. O livro de consulta. Eu consulto porque é da Cristina Cairo. Eu tenho esse livro, eu era solteira. E é incrível, porque ela fala como cada doença tem a ver com o sentimento, né? O que o nosso corpo está querendo falar. Porque a gente tem o costume de não olhar para as nossas necessidades. Não olhar e achar que vai encontrar isso no outro. No seu relacionamento pessoal, na sua relação de trabalho, no seu empregador. Essa questão de doença, ela é tão incrível que eu tenho uma amiga que fez uma palestra de Theta Healing lá na Comissão de Direito Sistêmico da OAB, e ela dá um exemplo que eu falo que é fantástico, que ela diz que uma mulher que foi diagnosticada... Minha mãe tem o livro também. A minha mãe que é culpada de eu pensar assim, dessas... né? Minha mãe sempre é culpada, né, Fabio? Sempre. Né? Mãe sempre é culpada. E aí ela deu um exemplo que uma mulher que estava com câncer, ela foi procurar pela cura e a pessoa que supostamente teria cura perguntou para ela qual o seu ganho quando você foi diagnosticada com essa doença. E aí ela pensou e falou, bom, desde que eu estou doente, o meu marido sai mais cedo do trabalho, o meu marido chega mais cedo em casa, meu marido cuida de mim, eu me sinto mais amada. Olha. E aí quando a pessoa pergunta, você está disposta a abrir mão de ser cuidada, de ser amada para a cura da sua doença? Olha. É muito forte. Muito complexo. É muito forte. Por isso que eu digo, a boa notícia é todo conflito tem solução. Mas a solução, ela só está dentro de nós.
Então, uma coisa que eu aprendi nos meus cursos de autoconhecimento, que eu fiz vários, né? Quando, onde e como você vai terminar com o seu sofrimento. É a autorresponsabilidade. Quando a gente assume a nossa autorresponsabilidade, nos tornamos adultos. Não é mais a criança que está buscando culpado nos pais. Ah, não fui amada pelos meus pais da forma que eu gostaria de ser. Quando você aí volta no tomar, você toma o que você recebeu, não importa se na sua concepção você recebeu menos, mas você toma isso para você e faz algo bom da sua vida com isso. A responsabilidade é sempre nossa. E aproveitando esse gancho, né, de essa questão do litígio, dos conflitos, isso não acontece só entre empregado e empregador. Também a gente tem que tomar cuidado no equilíbrio das relações com o fornecedor, com os clientes. Toda a relação da cadeia produtiva é importante. Você está lidando com pessoas. E aí você usou um termo que encaixa exatamente com o que eu trouxe para a aula, da necessidade, da pirâmide de Maslow, que ele fala da pirâmide das necessidades. Maslow, ele fez uma pirâmide do que é importante para o ser humano, para o indivíduo. Então, na base da pirâmide, ele colocou as necessidades fisiológicas e segurança. É o primordial. Se isso não for atendido, já nem consegue chegar nos outros patamares. Então, essa necessidade básica são as necessidades fisiológicas e a segurança. Depois, se essas necessidades forem atendidas, entram as necessidades sociais e afetivas, que é você se sentir pertencente a um grupo, a um sistema, seja o familiar, seja da empresa, da igreja, do clube. E depois entra a estima e o reconhecimento. Aí que acontece. Quando não acontece essa estima, né? Você se sentir pertencente, você não chega à estima e ao reconhecimento, vira um ciclo vicioso de infelicidade profissional. Então, falta reconhecimento, falta amor próprio. Sem amor próprio, não há amor ao próximo. Sem amor ao próximo, não tem trabalho bem feito. E sem trabalho bem feito, não há reconhecimento. Então, fica naquela questão de não prosperar, de não ter sucesso no trabalho, de não crescer, seja o empregado CLT, seja o empreendedor, seja o executivo de uma grande empresa. A gente sempre tem que tomar cuidado com isso. Só que outra questão, as necessidades básicas fisiológicas, que é fisiológica de segurança, hoje, para os tempos modernos, não necessariamente seria a fisiológica de segurança. Para algumas empresas, a necessidade básica pode ser o Wi-Fi, a internet, pode ser ter internet, ter tomada para ligar, para conectar o celular com a bateria. Então, a gente tem que tomar cuidado e verificar em cada sistema quais são as necessidades básicas desse sistema, a cultura da empresa e quais são as necessidades básicas de cada membro da equipe, de cada membro da organização. Olhar sempre para isso, que é muito importante. Porque, às vezes, para o CEO de uma empresa que está desenvolvendo um trabalho, um projeto, não é necessidade básica comer e dormir naquele momento. Ele precisa focar naquele projeto. Aí que seria a necessidade básica. Isso entra na troca, né, do dar e receber também. O que o funcionário precisa para desenvolver a atividade dele, né? A gente viu muito agora a discussão no home office. O que eu preciso pagar, o que eu preciso dar, o que meu empregador deve me pagar. Eu, como advogada trabalhista, assim, do meu ponto de vista, gente, a sua água, a sua luz, isso
Isso você já é uma despesa que você já tinha. Agora, dependendo da sua atividade, se ela aumentar consideravelmente, você mostrar para o seu empregador, olha, dobrou, né? E ele quiser, ele não tem obrigação, mas isso pode ser conversado. O material, o equipamento necessário para desenvolver a atividade em casa. Isso tudo é a troca entre dar e receber. E o funcionário, ele vai se sentir visto, né? Agora, mas também se você não fala, o conflito, ele vai se manter sem você falar, sem você tentar. Então, assim, qual é a minha necessidade? Volta para a necessidade sempre. Exatamente. E ser claro, porque é aquilo que a gente falou em uma das lives. O óbvio não existe. Bert Hellinger fala isso, não existe óbvio. Às vezes você fala, ai, gente, eu não vou falar isso pro outro, porque ele vai achar que eu sou burra, que eu tô falando uma coisa óbvia. Não, gente, precisa, como a Elaine sempre fala, tem muito empregado que não sabe qual que é o trabalho dele, qual a atividade dele, não tem clareza no trabalho que ele está executando. Porque os contratos, eles não são feitos de forma artesanal, com esse olhar humano. Muitas vezes é um modelo. Muitas vezes um microempreendedor pega um modelo na internet e não pensa, poxa, mas esse modelo está adequando ao que eu preciso, a minha necessidade, a necessidade do meu negócio, a necessidade do meu funcionário. Então, como é importante a gente se atentar aos contratos, ao contrato de trabalho, aos acordos individuais que serão feitos no decorrer desse contrato, e ver se a gente está utilizando um meio automático ou se a gente está realmente olhando como forma de atender essa necessidade, né, do outro. A gente, às vezes, está na correria tão grande, né? Meu Deus, olha, tô pagando incêndio, a gente tem que vender, eu tenho que entregar essa meta pro meu cliente, é para ontem, e a gente passa por cima de questões tão sutis. E aí, lá na frente, vai surgir o conflito. Essa questão do óbvio é tão importante que ela mostra pra gente como o bom e o mal o que é bom para mim não é bom para o outro, né? E o que é mal para mim não é bom para o outro. Tem uma frase que ela fala onde esbarra, eu tenho até eu já fiz um post com essa frase, onde esbarra o que é bom para um com o que é mal para o outro, começa o conflito. Então, o que é bom para mim não é bom para o outro, então é preciso ser dito, o óbvio precisa ser dito, porque ele é óbvio só para mim, ele é óbvio para quem? Para mim. Um ladrão, ele é bom quando ele sai de casa, rouba, volta para casa dizendo roubei, senão ele não é bom. Sim. Não é? É uma questão de consciência. Minha tia tá dando risada, mas é verdade. O ladrão, ele é bom quando ele sai e rouba, senão ele não é bom. E aí, o que você pode fazer? Se você se abrir para o certo e para o errado do outro, entendeu? Mais uma vez, é você olhar a perspectiva do outro ou mostrar a sua perspectiva para o outro. Então, se você se abrir para o certo e para o errado do outro, isso vai trazer à sua consciência uma outra percepção. E, então, a compreensão. E a compreensão, ela é o início de uma conciliação. Exatamente. Quando você compreende o outro, você vai respeitar o outro como ele é. O que é bom para ele. Uhum. Mas isso precisa ser dito, né? Isso precisa ser dito. Desculpa te cortar, que me empolgo quando vem esse assunto da CNV, da comunicação não violenta. Então, isso é muito importante quando você expõe sua necessidade também de uma forma clara, e não de uma forma agredindo o outro. Um exemplo muito clássico de CNV
Ao invés de você falar assim, você me magoou, você fez, e apontar você, não é você. É muito mais saudável quando você fala, eu estou me sentindo dessa forma. Essa sua atitude está despertando dentro de mim isso. Porque aí o outro fala, poxa, eu não estava intencionando despertar isso, esse sentimento seu com a minha atitude. Então, pera lá, deixa eu rever minha atitude para criar um outro significado dentro de você. E, gente, eu sei que dentro da empresa, na relação de trabalho, é mais difícil a gente expor de forma clara, a gente falar, eu me sinto. Tem um preconceito com isso, né? Parece que você vai estar se expondo, vai estar se abrindo, mas a gente precisa começar a pensar fora da caixa e precisa mudar um pouco nossas atitudes. Você não vai deixar de ser um bom profissional se você abrir e falar, eu estou me sentindo dessa forma, com essa sua atitude. Eu chegar para o seu gestor e falar, olha, com você se colocando dessa forma, eu não me sinto valorizado. Por que a gente não pode expor? Por que a gente não pode se abrir dentro da organização? A gente não está lidando com robô, a gente está lidando com humanos. E daqui a pouco, muitas profissões vão se tornar robô. Se a gente não pensar nas relações e não tratar como humanos, daqui a pouco você vai acabar perdendo seu cargo, seu gestor vai perder seu cargo por um robô, por uma tecnologia artificial. Então, vamos não ter medo e expor de forma clara, de forma verdadeira, transparente e respeitosa. Assim a gente pode mudar muitos padrões que a gente não está gostando. Se a gente continuar com as mesmas atitudes, a gente vai ter os mesmos resultados. Então vamos tentar inovar, né? Sempre pensando, eu me sinto, nunca acusando o outro, nunca apontando o dedo para o outro, sempre se colocando, assume a responsabilidade pelo que você sente. Respeitar a dignidade, né? Integridade. A gente tem que olhar. A doutora Daniela entrou aqui, ela me fez lembrar de um exemplo, porque eu estava falando, Dani, de o que é bom para mim não é bom para o outro, né? E se o ladrão ele só pode ser bom quando ele rouba, né? E na família dele, pelo menos na consciência da família dele, do sistema onde ele está inserido. Uhum. E aí a doutora entrou e eu lembrei de um exemplo do Dr. Elkio, que ele fala muito na questão da resolução de conflitos. Ele é promotor. Carla, muito aprendizado, insights, outra forma de olhar. Que bom, Carla. A Carla está acompanhando a gente. Carla. Também, obrigada. Então. E o Dr. Elkio, ele dá um exemplo de que ele vai interrogar um réu e ele diz para aquele réu, eu sei que você é pai, eu sei que você é filho de alguém, eu sei que você é irmão de alguém, eu vejo você, mas aqui você precisa responder por uma escolha errada que você fez. Então, é olhar exatamente para aquilo que importa, sabe? Olhar para a pessoa. Na Bíblia diz, né? Olhe para o pecado e não para o pecador. Então, você não sabe qual é a necessidade do outro. Já experimentou perguntar para o outro qual é a necessidade? Mas não, a gente vive neste conflito aqui que o Bert Hellinger fala, a vontade do extermínio, a necessidade de fazer a justiça, a nossa justiça. O que é justiça para você? A justiça para mim também é diferente para você. Sempre, né? E como que a gente pode, talvez, então, buscar a solução dos conflitos olhando para as leis sistêmicas de pertencimento e hierarquia e equilíbrio? No pertencimento, né, que a gente fala que todos pertencem, ninguém pode ser excluído do sistema. Na família,
Nunca pensei por esse lado. Tudo tem muitas possibilidades, né? Sempre. Até amanhã, obrigada. No pertencimento, todos pertencem, ninguém pode ser excluído. Nas empresas, as pessoas, o funcionário, ele pertence enquanto dura aquele contrato de trabalho. Então, na empresa, existe a possibilidade de você sair daquele sistema, mas o período em que aquele funcionário pertenceu deve ser honrado, né? É importante, mesmo que ele saia... a gente falou, né, sobre quando um funcionário, por exemplo, sai... Obrigada. Quando o funcionário sai porque roubou, né? Ele sai de uma maneira conflituosa, com certeza, né? E aí entra o exemplo do Dr. El, que você vai olhar para essa pessoa, para o ato que ele fez. O ato que ele fez realmente tem que ser... Ele tem que responder, mas ele não é só aquele ato, né? Ele foi um gerente muito bom. Em algum momento ele foi, porque ele ficou quanto tempo na empresa? Sim. Então, assim, todo mundo tem que pertencer. E aí, quando na hierarquia, a ordem que não escolhemos, não cedemos e não perdemos, né? Porque esta é a ordem. Se a gente é o primeiro filho, nascemos primeiro filho, eu sou primeira filha. E vamos morrer primeira filha. E na empresa, a gente vai ter a hierarquia, tem a questão, como você disse no início, né, do organograma, ou a gente pode olhar pelo desempenho, ou a gente pode olhar pela especialidade. A hierarquia nas empresas, ela tem outros olhares, né? E o equilíbrio, que é a troca de dar e receber, pelo amor ou pela dor, eu falo. E quais são as perguntas que a gente pode fazer no pertencimento? A quem pertence esse conflito? O que está sendo visto? Na hierarquia, a gente pode perguntar quem vem antes? Qual é a hierarquia? E quem tem direito? No equilíbrio, a gente pergunta quem dá e quem recebe. Como equilibrar as responsabilidades? Isso tudo está dentro das nossas consciências. E aí, quando a gente olha para a nossa necessidade, para a nossa expectativa, a gente consegue ver de onde vem essa consciência. Ela é minha, ela é da minha família, porque às vezes a gente age pela consciência ali da nossa família, pelas nossas crenças, né? Então, olhar para si mesmo, sempre. Eu acho que é sempre uma busca do autoconhecimento, sempre. O Beto fala aqui, onde começa a grande paz? Ele tem um trecho que ele diz, onde começa a grande paz? Onde termina a vontade do extermínio. Onde o indivíduo reconhece que não existem seres humanos melhores e piores. Somos todos iguais. Eu acrescento, nós somos equivalentes, diferentes, mas equivalentes. Esse todos iguais é isso, né? Nós temos nossas diferenças, por isso que temos conflitos, graças a Deus, porque é através dos conflitos que eu vou poder ver o certo ou o errado do outro, que eu vou poder conhecer a perspectiva do outro. Então, o conflito, ele é bom, ele vai trazer algo bom pra gente. E ele fala, então, nós podemos nos aproximar, ele diz aqui, respeitando os limites. E então, começa a paz. É incrível, né? Gente, eu amo. Eu acho Ele é maravilhoso e não só em família. A gente está mostrando aqui que ele tem um olhar voltado também para todas as relações, inclusive na empresa. E isso, o conflito na empresa também é importante. Senão a empresa não cresce. Você não consegue o termômetro para crescer uma equipe, para de repente perceber que esse produto que você tá colocando no mercado já não dá mais. O tempo dele já terminou. Agora a gente vai ter que pensar num outro produto ou num outro serviço. E se não tivesse conflito, a gente ia ficar estagnado, a empresa não ia crescer.
se não ia ter concorrente. Eu acho que não teria nem, não seria nem capitalista, né? Você imagina sem conflito. Então, o sistema capitalista precisa do conflito para poder se mexer, para poder sobreviver, para poder funcionar, para você poder falar, meu Deus do céu, aquela empresa está faturando e ela tem o mesmo produto que o meu e ela está com sucesso ou não. E agora? Aí criou um conflito, meu Deus, aí criou um conflito do dono da empresa com os funcionários. Vocês precisam produzir como eles. E aí gera o conflito, e aí faz as pessoas se mexerem, e aí a máquina começa a girar. Olha como é importante, como a gente tem que olhar sob uma ótica positiva. Eu acho que é sempre o olhar para si, né? O autoconhecimento. A gente só pode fazer pelo outro e para o outro aquilo que a gente já fez pela gente, né? Até a gente traz aqui a postura sistêmica, as leis sistêmicas, a importância que pra gente, né, porque pode não fazer sentido para muita gente, mas assim, para minha vida isso fez muito sentido. E como você vai se tornar sistêmico, né? Quando a gente fala as aplicações das leis sistêmicas, relação é qualquer relação. Relacionamento é saber conviver. E a gente quer separar as relações. E não tem como. Nós somos pessoas. Sempre estamos nos relacionando. A gente tem a necessidade de se relacionar. Então, os conflitos, eles sempre vão surgir, né? Agora, o que a gente traz aqui, eu e a Fabiola, o conhecimento dessas leis sistêmicas não significa que vocês vão... eu preciso ser consteladora, né? Agora, todo mundo vai fazer constelação, Não, mas buscar o seu autoconhecimento. Eu postei no meu Instagram, estou postando todas as quartas-feiras algumas meditações do Bert Hellinger. A meditação, ela é um início, ela é um convite para o seu autoconhecimento, para você olhar para suas questões, para suas necessidades e suas expectativas, né? A gente está terminando. Eu vou terminar vou deixar algumas perguntas de reflexão. Qual o seu conceito de justiça? Você já olhou para a sua justiça interna? A partir do meu conceito de justiça, eu sou uma pessoa justa? Em que nível de consciência está a justiça para mim? Meu trabalho tem missão? Qual o propósito? E quais os meus princípios? Eu queria pôr uma música que era A Começar em Mim. Não achei a música. Eu estava aqui procurando enquanto você estava falando. Estava te ouvindo, mas... porque é A Começar em Mim. Né? A busca da sua solução. Paulo Freire fala, os oprimidos não são... preciso pôr o óculos, esqueci. Os oprimidos não são sujeitos a resgatados, como que é? Não são sujeitos a ser resgatados eles mesmos. Tem que se resgatar. No mal do opressor não podem descansar as duas habilidades, a de oprimir e a de resgatar. Achei bem legal assim essa frase, porque fala, Fabiola, que a gente vai terminar. Falta 2 minutos? Quanto tempo falta? Não sei, acho que uns 5. 5 minutos? Eu acho que a gente iniciou a live de hoje falando que o conflito nasce na gente. Então, se ele nasce dentro de nós, ele também vai morrer dentro de nós. Então, eu acho que a autorresponsabilidade e olhar para dentro é o que vai resolver. Muitas vezes é difícil, né? A gente olhar para dentro, ter autorresponsabilidade, porque a gente entra em contato com dores.
E ninguém quer, né, sentir dor. A gente quer ter só o prazer. Mas dor e prazer, eles são só dois lados da mesma moeda. Então, vamos pensar nisso. Vou deixar essa reflexão sobre dor e prazer, que eu acho que tem a ver com conflito, que são só dois lados da mesma moeda. E vamos pensar como que a gente está se relacionando dentro da empresa, com o nosso cliente, com o nosso fornecedor, numa empresa grande que tem desde da pessoa do chão de fábrica até o diretor, olhar que todos fazem parte e vamos tentar mudar a nossa perspectiva e tentar elaborar contratos com um olhar mais humano, sem automatização, sem o adesão, o contrato de adesão, né? Não, um contrato de trabalho não pode ser um contrato de adesão. A gente está lidando com pessoas. Então, vamos lembrar disso. E gratidão, obrigada a todos por terem participado. E foi muito bom. E gratidão, Elaine, por mais uma troca maravilhosa de conhecimento. Eu aprendo muito com você. E foi muito gostoso conversar sobre conflitos. É uma troca de dar e receber. Né? A frase